pessoal, bem-vindos ao canal do Língua em Jogo. Meu nome é Yasmin, sou professora de português, especialista em games e gamificação. Sou produtora de todos os recursos incríveis que vocês vão ver por aqui. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso campeão de vendas, o dominó tipos de sujeitos. Então, se você tem alguma dúvida das características desse dominó e de como ele funciona, fica até o final. No nosso dominó, abordamos os 5 tipos de sujeitos apresentados pela gramática normativa. Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Neste jogo, ele é apresentado a partir de 3 formas. Primeiro, pelo próprio nome do sujeito, ou seja, pela nomenclatura. Por exemplo, sujeito composto. Segundo, nós abordamos esses sujeitos a partir de suas características. Então, por exemplo, no sujeito composto, nós temos a característica desse sujeito. Apresenta 2 núcleos. Terceiro, pelo exemplo. No caso do sujeito composto, nós temos as estrelas e os meteoros são corpos celestes. Os sujeitos neste jogo são apresentados a partir dessas 3 características. As peças tradicionais dos dominós, em que nós temos em uma única peça os 2 lados idênticos, por exemplo, no pio nós temos o número 1, uma bolinha, de um lado e do outro da peça. O nosso dominó também se apresenta dessa forma. Então, por exemplo, nós podemos ter numa única peça dos 2 lados a mesma nomenclatura, como por exemplo, oração sem sujeito. Também pode acontecer de ter 2 exemplos idênticos ou também de 2 características, assim como no dominó normal, em que se apresenta dos mesmos lados os 2 números. Como jogar dominó? Eu sei que em muitas regiões não é muito comum, ou talvez você nunca tenha jogado dominó e gostaria de saber como levar esse jogo de perspectiva estritamente sintática para suas aulas de gramática de língua portuguesa, tornando-as mais leves, mais lúdicas e significativas. Você deve selecionar grupos de 2 até 7 alunos, virar todas as peças de cabeça para baixo e embaralhá-las. Podem escolher de 3 até 6 peças. O número ele é limitado a partir da quantidade de alunos. Você não precisa se preocupar caso sobre peças. A depender da forma que for jogada, esse aluno que fica sem peças ou que não tem nenhuma peça correspondente que está na mesa, pode pegar daquelas peças que sobrou. Isso vai ser um acordo que deve ser feito com o grupo, e a turma, a depender de você. Você, enquanto professor, pode escolher o aluno que deve iniciar o jogo. Então, por exemplo, de forma aleatória ou até mesmo ali através de um sorteio, o aluno ele coloca a primeira peça sobre a mesa. Como no dominó, a peça a ser colocada deve ter semelhanças. Então, por exemplo, vou tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui um exemplo de sujeito composto. Então, nós temos o nome, sujeito composto, e nós temos também o exemplo logo aqui do lado. Então, se o aluno coloca essa peça na mesa, a peça que deve ser colocada deve ser correspondente. Então, o aluno ele pode colocar, por exemplo, uma peça que tenha o nome, sujeito composto, uma peça que tenha outro exemplo de sujeito composto, por exemplo, Lucas e Bianca são irmãos, ou uma peça em que apresenta uma característica desse sujeito composto. Por exemplo, 2 núcleos. Outra característica concorda com o verbo apenas no plural. Então, assim, os alunos eles colocam as peças correspondentes. Este jogo está disponível para compra com o link aqui embaixo. Você pode adquiri-lo pela Hotmart ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Lembrando que além de você receber esse jogo com 46 peças, você também recebe o gabarito. E caso tenha alguma outra dificuldade para entender o funcionamento desse jogo ou alguma frase, alguma característica dele, é só você deixar seu comentário aqui embaixo. Lembre-se de nos seguir no Instagram do Língua em Jogo, @linguaemjogo. Lá você poderá ficar atualizado de todos os recursos que já foram criados e que ainda estão sendo criados. Se você tem alguma outra sugestão ou dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Até mais!